Olá, minha gente, professor Nelson Vitória aqui de volta com vocês. No nosso curso de gramática, estamos vendo agora o módulo de sintaxe falando sobre os períodos compostos. Então, acompanhem comigo aqui, vamos vendo agora essas estruturas. Então, vejam só. Vamos falar agora sobre a oração subordinada adverbial que nós vimos quando falamos sobre as conjunções adverbiais. Então, primeiro, oração subordinada adverbial, ela exerce a função de um advérbio em relação à oração principal. Tá bom? São basicamente iniciadas por conjunções ou locuções subordinativas adverbiais. Tá? São essas as estruturas importantes desse contexto. A gente saber como funciona, como a gente realiza toda essa estrutura e toda essa relação. Então vejam aqui, ó. Primeiro, vamos ver como é que funciona. Saímos quando era cedo. Essa é a minha primeira oração, tá? Nós saímos, tá? Perceba que aqui é como se eu dissesse saímos cedo, só que ao invés de dizer saímos cedo, quando era cedo, construímos uma oração equivalente a essa daqui, ó. Ela equivale, tá? A primeira é a oração principal, lembre-se, ó, o quando é uma conjunção, então a gente forma o arco conjuntivo, tá? A primeira é a oração principal, a nossa segunda oração subordinada adverbial temporal, tá? As adverbiais podem ser o quê? Causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, final, proporcional, temporal. Vimos tudo isso em relação a quê? As conjunções. É a conjunção e a sua relação semântica que vai determinar a classificação da oração. Por isso que nós falamos lá no nosso quadro de conjunções sobre a estrutura semântica, né? Eu fui explicando cada uma delas para vocês. Oração subordinada adjetiva. Essa daqui nós vimos em pontuação. Então vamos entender direitinho. Primeiro, ela tem a função de adjetivo. Ela funciona como adjetivo, sempre em relação ao termo antecedente, tá? Ou seja, o nome, substantivo ou pronome. Então, o que é o termo antecedente? Ou é o nome, um substantivo ou um pronome, ou seja, aquilo que nós chamamos de palavras substantivas. Ou seja, o que a gente sabe? Que o adjetivo vai caracterizar o termo que está construindo essa estrutura. Tá bom? Quais são, de maneira geral, os pronomes relativos que introduzem? É o que, o qual, o quem, o onde, o cujo, o como, o quando. Tá? Então vejam só. Vejam a estrutura que nós temos. Ó. Os rapazes conseguiram ótima classificação. Perceba que aqui eu estou falando sobre os rapazes. Os rapazes que estudaram, tá? Então, o que nós temos? A oração número 1 é essa daqui. Vejam que está intercalada aqui a nossa oração adjetiva. Perceba que aqui vale a estudiosos. Os rapazes que estudaram, os rapazes estudiosos conseguiram. O que eu fiz? Ao invés de colocar estudiosos, eu dei uma representação verbal. Para quê? Para dar mais detalhes, para aprofundar um pouco mais aquilo que eu queria usar como característica dos rapazes. Então, eu saio de um adjetivo, às vezes ele não é o suficiente, eu uso uma locução adjetiva, e quando eu acho necessário, eu vou para uma oração adjetiva. A diferença? Eu tenho um verbo dentro dela. Por isso que é uma oração. Então aqui embaixo está mostrando direitinho. Ó. A 1, essa. E essa. São as chamadas, é a nossa oração principal. Por isso que a gente separa. Tá? Se eu marcar para vocês com outra cor aqui, ó, você vai ver. Essa construção azul representa a nossa oração principal. A nossa oração adjetiva está ali no meio para classificar os rapazes. Tá bom?
Nós temos duas formas de classificar, restritiva e explicativa, tá bom? O que a gente costuma sempre dizer? Que a restritiva fala de uma parte do todo. Então vejam só, parte do todo. E a explicativa fala do todo. É o todo que interessa, tá? Então vejam, o que a gente entende por restritiva? Ela limita, restringe o sentido do nome, ou seja, fala de uma parte, tá? O que é importante? A gente determina a restritiva porque ela não fica isolada por vírgulas. Enquanto a explicativa aparece sempre, sempre, sempre isolada por vírgula. Olha a grande diferença. Ela colheu as laranjas que estavam maduras. Perceba que essa expressão aqui, ó, representa só as que estavam maduras. Quando ele coloca a vírgula, ele fala de todas. Ele colheu as laranjas que são frutas cítricas. O que ele construiu? Todas as laranjas são frutas cítricas. Perceba que aqui em cima ele fala assim, ó, ele colheu as laranjas que estavam maduras. Se eu colocasse uma vírgula nessa condição, eu diria o quê? Todas estavam maduras. Então vejam, a construção da vírgula, ela vai determinar o todo. Só que é importante entender, se eu retiro a vírgula aqui de baixo, eu falo assim, ele colheu as laranjas que são frutas cítricas, quer dizer, só algumas laranjas são cítricas e outras não, não é verdade. Então eu erro se eu não colocar a vírgula. Enquanto lá em cima, quando eu ponho a vírgula, eu determino que todas estavam maduras. Quando eu tiro a vírgula, eu digo que apenas foram colhidas as que estavam maduras. As que não estavam maduras continuaram no pé para amadurecer. Tá? E a oração substantiva? Pessoal, a oração substantiva, ela vai representar, vejam só, ela sempre vai ter o valor do termo sintático que está faltando na oração principal, tá? É um termo dela. Ou seja, o que eu tenho na minha oração principal? Tá? Eu tenho um sujeito, eu tenho um objeto direto, um objeto indireto, um complemento. São os termos que saem. Veja que o que ele diz? Sempre. Que esta oração tem sempre o valor do termo, de um termo sintático da oração. Tá? De um termo sintático. Ou seja, sujeito, predicado, ou melhor, predicativo, tá? O aposto, o objeto direto, o objeto indireto, tá? O complemento nominal. Então, sempre ela vai ter a função de um desses termos que são sempre representados por um núcleo substantivo. Tá bom? Por um núcleo substantivo. A questão toda é que quando ela está desenvolvida, ou seja, completinha, ela é introduzida pelas conjunções que e se. Tá? Quando ela estiver reduzida, ela não apresenta a conexão, ou seja, não apresenta a conjunção. O verbo, nesse caso, vem sempre no infinitivo pessoal ou impessoal. Então vamos vendo. Espero que você participe da reunião. Não poderia dizer, olha, essa daqui é a principal, essa daqui é a oração. Quem espera, espera algo, não é assim? Eu tenho aqui verbo transitivo direto,
aqui objeto direto. E quando nós falamos sobre os termos da oração, a gente foi apresentando cada uma das estruturas. Eu tenho o sujeito, e ele pode vir oração subjetiva. Eu tenho o verbo transitivo direto, que está aqui. Eu tenho o quê? Uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Perceba que esse que aqui é a nossa conjunção. Como é que eu sei que esse que é uma conjunção? Porque ele não admite o qual, a qual. Tá? Ele não admite o qual, a qual, na substituição. Tá certo? Aquele meu que admite é pronome relativo, só para a gente poder lembrar essa relação. Tá bom? Como nós classificamos? Então, dê uma olhadinha aqui. Eu tenho oração subjetiva ou sujeito oracional. Ó, é essencial. O que é essencial? Que vocês estudem, tá? Então, perceba que eu tenho aqui dentro dessa minha construção, eu pergunto, quem ou o que é essencial? Resposta, que vocês estudem, é a minha oração subjetiva. Quando ela é predicativa, você vai ver o seguinte, ó, meu desejo é, tá? Falou assim, perceba que nesse lugar aqui, ó, era para vir um termo, que é o quê? Já que eu tenho verbo de ligação, aqui deveria vir o quê? O predicativo. Como eu tenho um verbo, eu tenho uma oração predicativa oracional, oração subordinada, substantiva, predicativa. Tá? Mesma coisa. Verbo transitivo direto. Eu tenho o quê? A função de objeto direto. Ou seja, oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Tá? Quando ela é preposicionada, vejam, quem crê, crê em algo. Algo, que alga. Verbo transitivo indireto, aqui objeto indireto, oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Minha gente, a única diferença é que você tem as conjunções, tá vendo? Que você tem as conjunções, e dentro desse contexto, você vai perceber, às vezes a minha oração toda é preposicionada, por isso que ela é uma oração objetiva e indireta. Quando ela é completiva nominal, lembre-se que o complemento nominal sempre é introduzido por uma preposição. Qual que é a diferença? Enquanto a oração objetiva direta, vamos lá, ela completa o sentido do verbo, a oração completiva nominal completa o quê? Um adjetivo, um advérbio ou um nome, tá? Então aqui nós temos a oração subordinada substantiva, completiva nominal. E a última, veja, que nós falamos, é a oração que tem função de aposto. Só queremos isso. Quem quer isso? Que vocês passem. Então, essa oração explica quem é isso. Ela é uma oração apositiva ou um aposto oracional, tá? Nós chamamos de oração subordinada, substantiva, apositiva. Tá bom? Pessoal, lembrando pontuação, eu posso separar os termos que se complementam? Não, nunca separo o sujeito do verbo, o verbo do objeto direto, o verbo do objeto indireto. Termos que se complementam sintaticamente nunca são separados por pontuação, exceção no nosso caso, só ao aposto. Então vejam só, a oração substantiva não se separa por pontuação alguma, exceção feita a oração apositiva que nós temos aqui, tá? Como se pode observar no quadro acima, essa pontuação pode ser representada por vírgula, por 2 pontos, ou como nós falamos, por ponto e vírgula.
Tá certo? Entendido? Essa daqui é principalmente a fórmula para a gente poder entender a classificação. Nós já vimos isso passo a passo, detalhadamente. Aqui nós estamos o quê? Vendo em bloco, que é para a gente poder fazer uma retomada e um reconhecimento global sobre esses elementos, sobre as orações coordenadas, aqui no nosso caso, e subordinadas também. Tá bom? Voltamos no nosso próximo módulo, falando mais sobre as orações e a sintaxe dos períodos compostos.